Buenas, pessoas concurseiras. Vai fazer um concurso da Banca Objetiva? Te liga aqui então nas dicas, na resolução de questões. Olha, de um tópico que aparece no edital e tu acha que é uma coisa e a banca relaciona com o mundo de outros conteúdos, com um mundão de coisas. Trago para vocês um vídeo com resolução de questões de unidades de medidas. Mas antes, dá o like, curte o nosso vídeo, dá uma paradinha, curte o nosso vídeo. E se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, dá essa ajuda para o professor para a gente ganhar relevância aqui no YouTube e crescer cada vez mais. Unidades de medida é um conteúdo que pode relacionar com outros, então eu trago também questões que estão relacionadas com unidades de medida. Então tá lá no teu edital, unidades de medida, mas o que a banca pode cobrar? Olha só, olha esse vídeo aqui, que tu vai te impressionar com o que a banca pode cobrar. Certo, pessoal? Então, segue aí o vídeo, segue aí a resolução das questões e bons estudos! E assim seguimos! Buenas, pessoas concurseiras! Então, vamos lá para mais um vídeo da Banca Objetiva. Mas, lembra, deixa aquele like maravilhoso aí no nosso vídeo e se tu ainda não é inscrito, te inscreva no nosso canal para fazer parte desta comunidade de concurseiros aprovados em matemática e raciocínio lógico. Vamos lá? Então, a primeira questão desse nosso vídeo, uma questão clássica aí dos bancos escolares e também dos concursos. Olha só. A distância entre duas cidades é igual a 93 quilômetros. Pode-se dizer que essa distância equivale a quantos metros ou centímetros equivale a essa distância? E agora, professor, o que eu faço? O seguinte, ó. Tu vai fazer aquela tabelinha, tá? Eu gosto muito da tabela, certo? Aquela tabelinha das unidades de medida para fazer a transformação. Ela é mais segura, a gente comete menos erros. Como é que eu decoro as unidades? Olha só, tem uma frase. Ó. Quem hoje dança muito deve comer M&M's, certo? Então essa aqui é a nossa frase clássica das unidades de medida. Quem hoje dança muito deve comer M&M's. Metro, hectômetro, decâmetro. Não, opa. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Lembrando, né, minha gente, que a unidade principal, a unidade padrão de medida é o metro, tá? Então, a nossa referência sempre é o metro. Então, aqui, ó, nós temos que a distância é 93 quilômetros. Então, o 3 que está na unidade, tá? Tu tem aqui, ó, 93. O 3, unidade, o 9, dezena. Sempre a casa da unidade vai na unidade de medida. Então, como é quilômetro, o 3, ó, ele vai na unidade quilômetro, certo? E o 9, como não tem nenhuma unidade de medida maior que o quilômetro, o 9 vai aqui também, ok? E aí, nós temos metro e temos o centímetro. Então, o que nós vamos fazer? Vamos preencher com zeros até o metro. 1, 2, 3. Então, aqui nós temos 93 mil, ó, se tu for contar, 1, 2, 3 casas, um milhar. Então, 93 mil metros. No caso do metro aqui, nós temos 9 milhões e 300 mil, 930 mil e 9.300. Então, nós não temos o 93 mil. O que a gente vai fazer? Como a outra unidade é o centímetro, nós vamos completar com zeros até o centímetro, ó. Beleza, então aqui nós vamos contar de 3 em 3, separando as casas. Unidade simples, milhares, e aí nós temos aqui, ó. Opa, dei um pontinho mais errado aqui, né? São 2 zeros, o pontinho vai aqui, certo?
Deixa eu ver aqui esse nosso trocinho de apagar. Olha só. Isso. Então, ó, deu 9.300.000 centímetros. A letra B, 9.300.000 centímetros. Então, a alternativa B de Brasil é a resposta correta, certo? Então, quando nós vamos transformar de quilômetros para centímetros, nós colocamos o 93 quilômetros na casa dos quilômetros e completamos com zeros até o centímetro. Como é a unidade de comprimento, tá? No caso, é uma unidade de comprimento, de distância, né? Tu vai colocar um algarismo apenas em cada coluna, ok? Vamos para a próxima questão? A segunda questão desse nosso vídeo de hoje. Um caminhão está carregado com uma carga que pesa 6.000 quilos. Sabe-se que na primeira parada foi descarregado um total de 30% do peso dessa carga. Sendo assim, quanto foi descarregado nessa primeira parada? Olha, observa o seguinte, nós temos várias maneiras de resolver essa questão. Qual é a que nós vamos utilizar? Nós temos aqui uma porcentagem, 30%, e este 6.000 aqui, ó, ele corresponde, se tu for pensar em termos de porcentagem, como é o caminhão está carregado com uma carga, ou seja, é um total. Esse 6.000, ele corresponde a 100%. Então, se nós temos 3 valores conhecidos e um desconhecido, regra de 3, simples. Aí nós vamos montar aquela nossa tabelinha, velha amiga de guerra, né? Olha só, o que nós vamos colocar nessa tabela? Quilos e porcentagem, ó. Quilograma e porcentagem, certo? E aí, o que a gente tem, ó? 6.000 quilos é o total, então, ó, 6.000 quilos corresponde a 100%. 30% do peso, 30%, vai corresponder ao valor desconhecido, que eu vou chamar de X. Questões de regra de 3 envolvendo porcentagem sempre são diretamente proporcional. Então, o que a gente pode fazer? Copia a tabela tal e qual, ó. Vai ficar 6.000 sobre x igual a 100 sobre 30, ok? Tu pode fazer o que a partir de agora, tu poderia fazer aqui direto na tabela, multiplicar em x. Mas eu, de uma forma bastante didática, né, a gente tem que explicar aqui para que o aluno entenda, né, o mais fácil possível para o aluno entender. Então, o professor faz passo a passo. Então, aqui, ó. Antes de fazer a multiplicação, vamos cancelar zeros quando for possível. A gente sempre cancela zero mano a mano, então podemos cancelar aqui. E aí, tu vai multiplicar produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar x vezes 10, 10x, igual a 6.000 vezes 3. 6.000 vezes 3. Bom, eu gosto de facilitar a minha vida e a vida do concurseiro. Nós temos 10 vezes x, então nós temos que dividir ambos os lados da igualdade, ó, por 10. Quando a gente divide por 10, o que acontece? Por que tu divide por 10? É a mesma história de tu passar dividindo, tá? Quando tu faz isso aqui antes de multiplicar, tu facilita a tua vida. Olha só, 10 dividido por 10 dá 1. 1x, que eu simplesmente escrevo x. Igual. Olha só, esse zero eu cancelo com esse, ó. Simplifico esses dois zeros. E aí ficou 600 vezes 3. Como é que eu faço essa multiplicação? Ó? Eu faço 3 vezes 6, 18. E esses dois zeros eu coloco aqui na resposta. Então, x igual a 1.800 quilogramas, certo? Então, se a gente fizer simplificações antes de multiplicar, facilitamos a nossa vida, ok? Então, aqui, uma questão de regra de 3 simples envolvendo porcentagem. Ok, minha gente? Dando sequência à nossa aula, nós temos aqui, ó, certa carga com peso total de 500 quilos
será distribuída em 3 compartimentos de maneira proporcional aos números 4, 6 e 10. Sendo assim, qual a quantidade de carga será colocada no compartimento correspondente ao número 10? Observa só, pensa aqui comigo, ó. Vai ser dividido de maneira distribuída, distribuir é dividir, de maneira proporcional. Quando fala de maneira proporcional, está falando em divisão diretamente proporcional, certo? Então, divisão diretamente proporcional. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou dividir essa carga em 3 partes. Uma parte A, mais uma parte B, mais uma parte C. Essa carga toda, ela pesa 500, então vai dar um total de 500 quilos. Muito bem. Só que o seguinte, ó, esse A aqui, ó, será proporcional ao número 4. Para fazer divisão proporcional, minha gente, nós precisamos, tá, da constante de proporcionalidade. Então, esse A aqui, ó, ele vai ser dividido, corresponde ao número 4. Então, A é igual a 4K, que é a nossa constante de proporcionalidade. O B vai ser dividido em relação ao número 6. Então, vai ser 6K. O C corresponde ao 10. Então, C vai ser igual a 10K. Certo? Eu vou substituir o A por 4K, o B por 6K e o C por 10K, que eu estarei dividindo daí de forma diretamente proporcional aos 6, 4 e 10. Então, eu tenho que calcular quanto que vale esse K. Ó. No lugar do A, coloco 4K, mais no lugar do B, 6K, mais no lugar do C, 10K. Isso tudo tem que dar o total, que é 500. 4 mais 6 dá 10, mais 10 dá 20. 20K igual a 500. O 20 está multiplicando o K, então eu vou dividir os dois lados por 20. Ó. 20 dividido por 20 dá 1. 1K igual. 500 dividido por 20, cancelo esses zeros, fica 50 dividido por 2, que é 25. Portanto, o K, a nossa constante de proporcionalidade, corresponde a 25. Como eu quero saber qual a quantidade de carga que será colocada no compartimento correspondente ao número 10, então o que eu vou fazer? Ó? O C é o compartimento correspondente ao número 10. Então, C é igual a 10 vezes o K, que é 25. 10 vezes 25 é igual a 250. Portanto, ó, C igual a 250, alternativa B de Brasil. E os demais, olha só. O A, ele já resolvemos a questão, tá? Já resolvida a questão. O A é 4K, então vai ser 4 vezes 25. 4 vezes 25 vai dar 100. O B é 6 vezes 25. Então, o B é igual a 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 150. E aí, se tu quiser conferir, vamos dizer, se tá tudo ok, né? O que tu vai fazer? Ó, tu vai pegar o A, que é 100, o B, que é 150, e o C, que é 250, e vai somar, ó. Então, vamos fazer aqui, ó. Ó, vamos fazer a conta. O A, 100, mais o B, 150, mais o C, 250. Se eu somar tudo isso, vai dar 0, 10 vai 1 e aqui vai dar 5, 500, certo? Então, quando eu somo as 3 partes proporcionais, eu obtenho o meu total que eu tinha ali no início da questão, ok? Então, divisão proporcional, pessoal, é uma aposta para a banca objetiva. A banca tem cobrado bastante divisão proporcional, tanto a divisão direta quanto inversamente proporcional.
ok? Na sequência aqui, nós temos a quarta questão do nosso vídeo. Considerando-se que certo terreno possui área igual a 1.200 metros quadrados, pode-se dizer que esta área é equivalente a, ou seja, está perguntando a quantos quilômetros quadrados. Então, é transformação de unidade de medida de área. Como é que a gente faz isso? Ó? Vou fazer aqui, ó. Vou fazer mais aqui, mais embaixo, olha só. Nós temos aquela nossa tabelinha clássica, certo? Vamos desenhar aquela tabelinha clássica. Vamos ver se o professor vai acertar todas as colunas, né? Vamos aqui, vamos dar uma colorida nela. Quem hoje dança muito deve comer MM. Ok, o professor acertou aqui o número de colunas, né? Mas não o número de perninha dos M's. Olha só, nós temos que é unidade de área. Como é unidade de área, então nós temos que colocar o 2 aqui ao quadrado, né? Que corresponde ao unidade de área. Então, a unidade padrão de área é o metro quadrado. Unidades maiores que área, que o metro quadrado de área, né? Decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Unidades menores que o metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E agora, professor, o que eu faço? Agora é o seguinte, ó, tu vai pegar o 1.200, tá? 1.200 metros quadrados e olha só. Como o expoente é 2, eu vou colocar duas unidades, dois algarismos, tá? Por coluna. Certo? Por quê? Porque é o metro quadrado. Então, como o expoente aqui, ó, é 2, tu grava isso, ó, são 2 algarismos por coluna. Então, esses dois zeros vão no, ó, esses dois zeros vão no metro quadrado, né? Por quê? Porque é 1.200 metros quadrados. Então, 1.200 metros quadrados. Depois, o 12 no decâmetro, ok? E aí, eu vou completar com zeros, ó. 2 zeros no hectômetro e 2 zeros no quilômetro, ok? E a vírgula, onde é que ela vai? A vírgula, pessoal, ela vai no último zero, sempre no algarismo da unidade, que tu tem unidade e dezena. No algarismo da unidade, ok? Sempre vai no algarismo da unidade a vírgula, tá? Então, aqui, ó, tu não usa no teu dia a dia, ó, 0.1.200, né? Então, esse zero aqui vai flopar, ok? E aí, nós vamos ter que vai ficar 0,0012 ou 1.200. Como nós não utilizamos, ó, depois da vírgula zero, se não tem nada depois deles, esses zeros cancela também. Então, quantos quilômetros quadrados vai corresponder a 1.200? Vai ser 0,0012 quilômetros quadrados. Isso corresponde a quem? A alternativa A de Argentina. Certo, pessoal? Então, transformação de unidades de área são são dois algarismos por coluna na tabelinha. Tá? Essa é a diferença da transformação de unidades de comprimento, ok? Partiu para a próxima questão? A quinta questão do nosso vídeo, olha só. Certa lata no formato de um cilindro, gente, cilindro cai muito, certo? Se tu vai fazer uma prova da banca objetiva, saiba a fórmula do volume do cilindro. Claro, tem que saber a fórmula dos outros volumes, mas a do cilindro, eles amam cilindro. Então, olha só. Se a do formato de um cilindro com altura igual a 12 centímetros, sabendo-se que essa lata possui um volume total de 339,12 centímetros, aqui ó, é cúbicos, deu um probleminha de digitar sol. Assinalar a alternativa que apresenta a medida do diâmetro. Gente, muito cuidado, ó. É diâmetro que está sendo pedido, tá? Diâmetro, abre o olho, da base desse cilindro. Por quê, professor? Olha só. O que a gente tem aqui de
dados. Nós temos a altura do cilindro, que é 12 centímetros. E nós temos o volume, tá? 339,12 centímetros cúbicos, ok? Temos ainda, ó, o π, que é 3,14. E aí nós precisamos calcular quem? Para calcular o diâmetro, nós precisamos, ó, diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio. Nós precisamos calcular o raio. Tá, professor, mas e daí? Daí que é o seguinte, ó, minha gente. O volume do cilindro é dado pela seguinte fórmula. A fórmula é πr ao quadrado vezes a altura. É a área da base, que é a do círculo, πr ao quadrado, vezes a altura, certo? Então, olha só, a fórmula nos dá o raio, mas a gente quer calcular o diâmetro, ok? Então, vamos fazer as nossas substituições. O volume, ó, é 319,12. Então, no lugar do volume, vou colocar 339,12. Igual. O π é 3,14. Então, é igual a 3,14 vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Quanto que é a altura? A altura é... Não vou usar caneta verde aqui. A altura é 12 centímetros, então, vezes 12. Então, é o seguinte, ó. O que a gente vai fazer? Olha só. Vamos fazer um cálculo aqui. Tu tá lá na prova fazendo a prova, daí tu pega lá teu rascunho e tu faz o seguinte cálculo, ó. O que tu pode fazer? Tu pode fazer 3,14 vezes 12 e depois passar dividindo. Porém, o que a gente pode fazer? Olha só. Vamos pegar esse 339,12. Vamos experimentar dividir por 3,14. Duas casas após a vírgula, posso cancelar a vírgula. Por que a gente está fazendo isso? Pessoal, geralmente os resultados de volume, de raio, de tarecama aqui, ó, e olhando aqui, ó, para o diâmetro, ó, esses aqui são os diâmetros, são números inteiros, tá? Ou seja, são números sem vírgula. O resultado do diâmetro provavelmente vai ser um número sem vírgula. Então, a gente pode fazer essas divisões aqui, que vai dar número inteiro. Olha só, ficou 33.912 dividido por 314. Nós vamos pegar o 339 e dividir por 14, vai dar por 1. 1 vezes 314, 314. 9, agora menos, né? 9 menos 4, 5. O 3 menos 1, 2. Baixamos o 1. Que número multiplicado por 314 dá 251? 0. 0 vezes 314, 0. Daí dá 251 menos 0, dá 251. Baixamos o 2, ok? E agora, professor, seguinte, ó, se tu for pensar, ó, 3 vezes quanto dá mais próximo de 25? 3 vezes 8, que dá 24, então provavelmente é pro 8, ó. 8 vezes 4, 32, sem contar que o 8 vezes 4 termina em 2, como que a 2.512. Vai 3 lá. 8 vezes 1, 8 mais 1, 11. Vai 1. 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. Ó, fechou. Então, 339,12 dividido por 3,14 dá 108. Então, olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos dividir os dois lados da igualdade por 3,14. Certo? Eu gosto de fazer essas divisões porque elas eliminam problemas, ó. Então, ó, isso aqui, essa divisão resulta quanto? Ela vai resultar, ó, 108, ok? Então, 339,12 dividido por 3,14 resultou 108. E agora, igual 3,14 dividido por 3,14, cancela. Então, vai ficar raio ao quadrado vezes 12, que eu vou colocar 12 vezes
raio ao quadrado. A gente sempre escreve o número, por convenção, a gente escreve o número na frente da letra. E agora, como provavelmente é um número inteiro, eu vou pegar o 108 e vou dividir por 12. Vou pegar aqui no mesmo papelzinho, ó. 108 dividido por 12, ok? Vai dar, vou ter que pegar o 108. 2 vezes quanto termina em 8? 2 vezes 4, mas daí 12 vezes 4 é 48, é muito longe. E 2 vezes 9. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 1, 9, mais 1, 10. 108. Então, 108 dividido por 12 dá 9. O que eu vou fazer? Vou dividir ambos os lados por 12. Ó. 12 dividido por 12 dá 1. Então, o que a gente vai ter? Que o raio ao quadrado é igual 108 dividido por 12 a 9. Então, ó, 12 dividido por 12 dá 1, vezes o raio, dá raio ao quadrado. 108 dividido por 12, 9. Eu só troquei de lado aqui. E agora, professor? Agora, ó, tu vai extrair a raiz. Como tu tem expoente ao quadrado, tu vai fazer raiz quadrada do primeiro e do segundo membro. Raiz quadrada de raio ao quadrado. Cancela o expoente com a raiz. Vai ficar raio igual. Raiz quadrada do 9. Que número multiplicado por ele mesmo resulta 9? É o 3 vezes 3. Então, raiz do 9, 3. Ok? E aí nós temos, ó, que o diâmetro vai ser 2 vezes o raio. Então, vai ser 2 vezes quem? O 3. 2 vezes 3, 6. Ok? Então, a resposta do diâmetro vai ser a letra D de Dinamarca. Certo? Então, pessoal, o volume de cilindro é recorrente nas questões da banca objetiva. Cai seguido, tem aí, sempre que cai volume de alguma coisa, cai volume do cilindro, tá? Tem bastante questões aqui no canal, por exemplo, envolvendo geometria, que quando é volume, geralmente é do cilindro. Ok? Vamos para a última questão desse nosso vídeo. A última questão pede o seguinte, ó. Sabendo-se que o volume do cubo, de um cubo, é igual a 125 centímetros cúbicos. Ó. Então, ó, o volume do cubo, 125 centímetros cúbicos. Assinalar a alternativa que apresenta o valor da aresta desse cubo. Então, olha só. Volume de um cubo é dado por aresta ao cubo. Então, pessoal, o volume é aresta ao cubo. Então, no lugar do volume, vamos colocar aresta. Ó. Vai ficar aresta ao cubo igual a 125. E agora, professor? Agora, se tu tem o número elevado ao cubo, tu vai fazer raiz cúbica deste número. Ó. Então, vai dar a raiz cúbica do A ao cubo, cancela o 3 com raiz cúbica, vai dar A igual. E agora, minha gente? 125. Qual é a raiz cúbica do 125? Eu vou pegar o 125 e vou tentar decompor em números primos. Como 125 termina em 5, e 5 é um número primo, então eu vou dividir 125 por 5. 125 dividido por 5. Quanto que é, professor? Como é que eu faço essa divisão? Olha só. 125 dividido por 5. 1 não dá para dividir por 25, 12 é maior, dá. Vai dar por 2. 2 vezes 5, 10. Sobra 2. Baixa o 5. Dá por 5. 5 vezes 5, 25, resto 0. Ok? Portanto, ó, 125 dividido por 5 vai dar 25. E agora? Agora eu tenho que dividir o 25 pelo próximo número primo, que é o 5. 25 dividido por 5, 5. E o 5 eu só posso dividir por 5. Então, aqui, como eu tenho 5, 3 vezes... 5 dividido por 5 dá 1, tá, pessoal? Fechando aqui. Então, ó, como eu tenho 5 3 vezes, isso vai dar 5 ao cubo. Então, no lugar do 125, eu vou fazer raiz cúbica de 5 ao cubo. E aí eu cancelo, ó, o expoente com a raiz cúbica. Fica que o A é igual a 5.
Então, nesta prova de matemática, pessoal, e raciocínio lógico da Banca Fondatec, nós aprendemos, tá, um pouco de unidades de medida, ok? São questões relacionadas a unidades de medida lá do teu concurso público. Tu vai fazer um concurso público, tá no edital. Unidades de medida, olha só que tipo de questão pode cair, ok? Então, aqui ó, vai dar A igual a 5 centímetros, que é o valor da aresta, alternativa A de Argentina. Certo, minha gente? Muito obrigado e até a próxima videoaula.